RC16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje vai mostrar para vocês que tem muitas coisas que vocês não entendem com relação ao seu próprio corpo. Eu mesmo sou uma pessoa que me considero altamente alopático, né? Tudo que eu faço, eventualmente, para sanar algum tipo de doença, alguma coisa, é remédios convencionais da alopatia. Você está com uma gripe, vai lá direto no remedinho e pumba! Você sentiu que tem algum problema de alguma afecção respiratória, você vai direto lá e vai para um corticoide. Enfim, essas coisas, elas são automáticas, são erradas, mas a gente tem que abrir a mente da gente para outras alternativas. Hoje nós temos uma entrevistada que é especializada naquilo que a gente não entende, medicina oriental. Nós vamos perguntar várias coisas, acupuntura, shiatsu, tem tanto nome que eu até me perco aqui. Mas a gente vai deslindar esses nomes todos, mostrar para vocês que tem muito mais coisa entre a terra e o céu que desconfia a nossa vã filosofia. Essa frase é copiada de alguém, vocês sabem de quem. Nossa convidada é Cristina Carlos, uma craque no shiatsu e nessas medicinas que nós não entendemos e a gente perde muito tempo por não utilizá-las. Dando boas-vindas a Cristina. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe qual será o horário que esse programa será apresentado nas reprises. Estamos ao vivo agora. Mas as reprises são, assim, incontroláveis, porque quando o assunto é bom, as pessoas pedem e a gente vai reprisando e tal. Cristina, obrigado por você ter vindo. Agradeço a você. Eu sou uma pessoa muito curiosa a respeito disso tudo, né? Tudo que a gente não entende, na maioria das vezes, gera esse sentimento de tentar saber mais. Por isso a sua vinda hoje e falar sobre uma coisa que é apaixonante, é uma coisa que mexe com a vida das pessoas, mesmo sem elas saberem disso, né?
É verdade. Porque automaticamente elas são submetidas a muitos estímulos todo dia, elas sofrem de muitos problemas e vão para essa área mais agressiva da medicina, que é a alopatia, né, que são remédios que mexem, elas resolvem um problema e criam outros, né? Com certeza. Já essa sua técnica é uma coisa que não tem efeitos colaterais, ela vai no cerne do problema. Exatamente. Até parece que eu sei do que eu estou falando. Nossa, vamos deixar especialista. Eu acho que você estudou. Só um pouquinho. Eu acho que toda vez que a gente faz uma entrevista com qualquer pessoa, por uma questão assim de consideração, respeito, a gente tem que saber um pouquinho daquilo que a gente vai falar. Então, eu gostaria que você se apresentasse, por favor, falasse das suas qualificações, que são muitas, inclusive uma que não tem nada a ver com isso, né? Que é o marketing. São coisas interessantes, né? E também, eu também sou cantora lírica, então também tem isso, mas o meu trabalho... Arte. Arte. Tudo isso é arte. Você mexer com o intangível é arte. Isso, é verdade, você falou tudo agora. Mexer com o intangível realmente é arte. Bem, meu nome é Cristina Carlos, é um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou shiatsu terapeuta, acupunturista e massoterapeuta. Então, vamos por partes. Vamos explicar todas as suas qualificações, uma por uma. Sim. O que acontece, por exemplo, no shiatsu? Sim. O shiatsu, na verdade, ele é uma técnica, né, de reequilíbrio físico, mental e emocional. É postural, físico ou também energético? É energético. Energético. Mas também é postural, porque vai mexer também com a sua postura interna, né, frente à vida, e também a sua postura, vai deixar você melhor, né, porque, na verdade, eu entendo como terapeuta que, além de fazer o shiatsu, aplicar o shiatsu na pessoa, nós temos que orientar a pessoa, para que ela tenha mais autonomia na vida. Então tem uma vertente filosófica também. Com certeza, né? Porque o shiatsu, esse nome, ele é shi, dedo, atsu, pressão. Então, o shiatsu é pressão com os dedos, ou com o antebraço, ou com o cotovelo, nos meridianos de acupuntura. Tem uma frase que você gosta de usar sobre a pressão superficial, as coisas... Tem uma frase... Tem sim, que é de Gaiarse, é mais ou menos assim, que a palavra, por mais profunda que seja... Ainda é superficial. Ainda é superficial. Mas o toque... Mas o toque, por mais superficial que seja, é profundo. Entendi. Porque já dizia Jung, né, que o nosso corpo é uma estrutura extremamente histórica. Então nós trazemos no nosso corpo, né, quando a gente vai trabalhar um braço, uma perna, a gente não está trabalhando apenas o aspecto físico, nós trazemos conteúdos emocionais da nossa vivência. Então, por isso que a gente tem que ter muito respeito quando nós trabalhamos com o toque, porque ele é realmente profundo. Você, às vezes, já deve até ter tido essa experiência, né, de você pegar uma pessoa que está com um problema numa parte qualquer do corpo, você faz todos os exames ali, fisicamente não tem nada errado e não funciona. Sim. E aí, através desse tipo de tratamento, você consegue agilizar essas coisas que ficaram adormecidas por problemas psicológicos. Sim. Porque nós entendemos, dentro da medicina chinesa, né, porque eu falei para você de meridianos, né? Eu vou falar sobre isso para poder responder a sua pergunta. Cada meridiano desse, né, quando a gente fala que o shiatsu é japonês... Os meridianos estão aonde? Os meridianos, aqui eu até trouxe uma boneca, né? Os meridianos são essas linhas imaginárias, né? Quer dizer, imaginárias em termos, no sentido vertical do corpo humano. Vertical do corpo, né? Que estão ligadas, elas estão, em algumas áreas, elas
passam pelos órgãos e vísceras. Então, cada meridiano desse recebe o nome de um órgão de uma víscera. É responsável por uma interação Sim. com o órgão e uma víscera, né? Nós até chamamos, a gente nem chama isso somente de órgão e de víscera, a gente chama de sistemas. Qual é a diferença entre órgão e víscera? O órgão mais oco e a víscera ela é mais pesada, mais condensada. Entendi. É isso, né? Na verdade, e mais na medicina chinesa, essa questão de órgãos e vísceras, elas não são só ligadas aos órgãos propriamente, embora os meridianos passam pelos órgãos, porque a gente está vendo aqui, quando a gente trabalha com shiatsu, eu vou tocar em algumas partes, mas tem momentos que eles se aprofundam, então nós não fazemos, mas ele está sendo trabalhado porque eu já comecei a trabalhá-los, às vezes distal, no seu aspecto distal, né, do órgão propriamente, mas ele atravessa, ele se aprofunda e passa pelos órgãos e vísceras. Mas, na perspectiva da medicina tradicional chinesa, esse órgão e víscera, esse sistema, ele é uma coisa só, não há separação de corpo e mente na medicina chinesa. É um trabalho geral, global, porque as emoções da medicina chinesa, nós avaliamos como se fossem vapores que saem desses órgãos e vísceras. Então, ele é uma linha contínua. Então, o equilíbrio, a doença, para a medicina chinesa, eles nem usam esse termo doença, eles usam o termo desequilíbrio, padrões, né? Ele é um desequilíbrio no sistema yin e yang que nós temos no nosso corpo. Porque dentro desses meridianos existem 6 pares de meridianos yang, 6 pares de meridianos yin, que é o que nós utilizamos no shiatsu. E 2 vasos maravilhosos que atravessam o centro do nosso corpo. Então, no shiatsu nós trabalhamos com esses 12. Isso é como se um se contrapusesse ao outro? Isso é como se fosse uma busca de equilíbrio? Sim, um se acopla ao outro. Então, cada meridiano, quer dizer, cada meridiano tem 2, né? Cada sistema tem o órgão e uma víscera. Então, por exemplo, intestino grosso e pulmão, eles são acoplados. Quando termina um, se inicia outro. Fisicamente eles estão encostados, sim, né? Porque olha só, é como se nós fôssemos uma teia. Isso aqui é uma teia energética. E isso tem que estar sempre se tentando um equilíbrio. Agora, esse equilíbrio, ele não é... Quando a gente fala de equilíbrio, a gente pensa numa coisa estática. Não. Ele fala que a doença, quer dizer, a saúde é um equilíbrio dinâmico desse yin e desse yang, porque se fosse estático, é como se... Uma demonstração disso é que também não há separação entre a natureza e o humano. Nós interagimos, o que tem na natureza tem em nós. Então, é como o dia se transforma em noite. E a noite se transforma em dia. Então, isso acontece no nosso corpo, né? Porque você não escurece de repente. Vai escurecendo. Não amanhece de repente. Entendi. Vai amanhecendo. Dinâmico, dinâmico, não é estático. Porque até o símbolo do Tao, né? Que isso tudo veio do taoísmo, né? Que é uma... eu não digo, é uma filosofia. Lao Tse, se eu não me engano. Exatamente. É uma filosofia base da medicina chinesa. É o taoísmo. Então, aquele símbolo, né, do Tao, que tem o Yin e Yang, eu vou explicar de uma maneira... Parece que se completam, né? Se justapõem, né? Exatamente. Eu até quero falar um pouco dele, se você me permite, claro. Porque aquele símbolo é a base da medicina tradicional chinesa. Né? Ele, na verdade, muitas pessoas confundem isso com dogmas, com nova era. Não é isso. É um dado... nós trabalhamos na medicina chinesa baseados com esse princípio do taoísmo, do Tao. Então, aquele símbolo, né? A metade dele, né, é escura e a outra metade é clara. Dentro da metade
escura tem uma semente da clara Branca. e vice-versa. Mas o que quer dizer isso? E ele é assim. Porque se fosse estático, ele seria assim. Entendi. Não. Um se transforma no outro. E quando está no apogeu, por exemplo, a sementinha de um no outro, é o seguinte: nada é só uma coisa. Nós temos predomínios, né? Porque esse yin e yang são características. Por exemplo, o dia é yang, a noite é yin. Mas dentro do dia tem momentos mais yin e tem momentos mais yang. E dentro da noite também tem momentos mais yang e mais yin. Então, tudo na nossa vida, tudo na natureza, ela é explicada por esse princípio. Isso é uma filosofia pura, né? Pura, mas ela é uma filosofia, mas ela é aplicável, ela é factível. Eu Você entendi. Ela tem entende? efeitos, ela pode ser utilizada para entender os efeitos práticos na vida das pessoas. Exatamente. Né? Tudo na vida, tudo, pode ser explicado por esse princípio único, universal, que é o tal. A medicina corrente, a medicina comum, ela respeita essas ideias, ou eles acham o seguinte: por exemplo, eu estou com alguma coisa no pé ali, eu estou com um nervo inflamado, um negócio qualquer, aí vai partir para corticoide, vai partir para... e acha que resolve. E pela sua visão, tem outras coisas que podem estar Sim, acontecendo ali além exatamente. disso, não é? Com certeza. Nós não estamos aqui para lutar contra essa medicina. O que seria muito interessante é que elas se pareassem. Como yin e yang, né? Que andassem juntas, mas realmente a maneira da medicina ocidental, por exemplo, é uma medicina de especialidades. Não tenho nada contra isso. A medicina chinesa não é uma medicina de especialidade. A medicina chinesa vê a interação entre várias coisas. Vê entendi. o integral, o ser como um todo. Tanto é que não se separa, como eu te disse, as emoções do físico. Claro que existem emoções, mas eles estão nesse corpo. A emoção está aqui. Ela não tem hierarquia das emoções sobre Entendi. o corpo. E ela tem né? efeitos imediatos sobre tudo aquilo que a gente sente, né? Uma dor, uma infecção em algum lugar com aumento de temperatura, aquele rubor característico das infecções na região. Com certeza. Quer dizer, a gente pode tratar em loco, claro, né? Porque quando a gente vai trabalhar no shiatsu, a gente trabalha todos esses meridianos aqui, né? Mas, para você ter uma ideia, a gente pode tratar uma dor de cabeça, uma enxaqueca, com um ponto que tem lá no pé, né? Esse pontinho aqui, F3. Porque a enxaqueca normalmente está ligada ao fígado. Uma pressão, alguma coisa? Com pressão, no caso do shiatsu, né? Porque o shiatsu, a gente dinamiza essa energia. O shiatsu é extremamente produtivo. Ele aumenta a produção desse organismo. Na verdade... O efeito é imediato? O efeito você já sai dessa primeira sessão se sentindo modificado, né? Porque a proposta do shiatsu é fazer com que você se autorregule. Na verdade, nós temos isso. A gente só precisa... Nós, terapeutas, somos apenas um veículo para que isso possa acontecer. Porque o próprio corpo se autorregula. Na medida que a gente vai fazendo as pressões, o corpo vai achando o seu... Por isso que eu falei reequilíbrio. Né? O corpo humano é um negócio muito bacana, né? Ele tem o exército lá, que são os glóbulos brancos, ele tem os transportadores de energia e oxigenação, que são os glóbulos vermelhos e tal, né? Então ele já tem um mecanismo de sobrevivência próprio. Claro. Talvez esse tipo de enfoque seu seja uma maneira, desculpem vocês de casa, porque aqui está falando uma pessoa que não tem a mínima formação nessa área. Mas eu tenho um pouco de lógica para poder entender. Talvez esse tipo de medicina, que eu não conheço, estou doido para aprender, estou aprendendo aqui agora, seja um estimulador dessas defesas e consiga colocar isso tudo agindo contra os problemas de maneira coordenada.
talvez seja isso, talvez seja o general dessas defesas todas e que... Você está captando muito bem o sentido disso. Isso é o acupunturista, o shiatsu-terapeuta, ele faz o quê? Com que acorda o que está adormecido. Entendi. Exatamente, você falou defesa e realmente o shiatsu trabalha no que nós chamamos na medicina chinesa de energia defensiva. Tá? Porque nós temos isso. O shiatsu é extremamente, ele trabalha, ele libera endorfinas. Uhum. Ele regulariza os neurotransmissores. As endorfinas são substâncias que dão a sensação de bem-estar. De bem-estar, prazer, né? Porque endo é dentro. Morfina, né? A morfina é uma substância analgésica. Sim. E também as endorfinas são chamadas a droga da felicidade. Por isso que, ao fazer um shiatsu, a pessoa fica mais animada. Entendi. Ela fica mais dinâmica, há uma mais viva. liberação de endorfinas na corrente sanguínea, Sim, não é isso? Exatamente. E também age nas dores. Por isso que o shiatsu, ele para que se utiliza o shiatsu? Eu utilizava em todas as algias, todas as dores, né? E também nas depressões, na ansiedade. É eficiente ou é conversa para boi dormir? Não, Todo mundo fala. É eficiente. Eu trabalho com isso há 20 anos. Desculpe o conversa para boi dormir, mas tem muita gente em casa que pode dizer, isso é bobagem, isso é coisa de gente rica. Não. De jeito nenhum. Aliás, isso é uma coisa que a gente precisa também desmistificar. O shiatsu, ele tem 3 características. O shiatsu e a acupuntura, que eu já estou englobando a acupuntura. Na China é usado para todo mundo? Para todo mundo. Pobre, rico, Sim, remediado? Isso faz parte da cultura deles. Porque, inclusive, os chineses utilizam exercícios energéticos nas praças. Eles que trabalham essa energia vital. É por isso que de vez em quando a gente vê as imagens na televisão, aquele pessoal todo ali fazendo... Qigong, Tai Chi Chuan, tudo isso. Porque esses exercícios trabalham com essa rede, com essa teia energética, tá? Então, também na minha consulta, eu ensino as pessoas a respirarem, tá? Porque a respiração é importante, porque o constitutivo do ser humano dentro da medicina chinesa se dá primeiro, pela hereditariedade, que a gente chama de ancestralidade, vem dos nossos pais, né? O Qi, herança genética. Herança genética. O Qi, que é o sopro vital, que vem pelas narinas, que o responsável dentro da medicina chinesa por essa captação é o pulmão, né, que se abre nas narinas, mas também se abre na pele. Então, quando a gente vai tratar problemas de pele, a gente trata pelo pulmão, porque a pele é extremamente porosa e é ela também que estabelece as nossas relações, né? As relações com o humano, né? Entendi. Uns com os outros, né? Os nossos encontros, né? E também se dá pela parte nutritiva, né? Pelo que a gente se alimenta. Então, esse Qi ancestral, ele vai se esgotando durante a nossa vida. Ele não é reposto. Por isso que a gente pode nos manter. Então, por isso existe o shiatsu, a acupuntura, os exercícios chineses, a respiração. A nutrição, é claro que isso a gente vai tentando melhorar a cada dia, né? E também melhorando a nossa respiração. A respiração é fundamental, porque é ela que traz o Qi do céu, o Qi do ar para o nosso organismo. Isso. E esse Qi, né? Porque o Qi é a nossa energia vital. Ele vem por essas 3 vias e se completa no nosso corpo. Então, uma pessoa que está em Petrópolis, se comparada a uma pessoa que está no centro de São Paulo, ela recebe uma carga de fumos tóxicos em São Paulo, aquele ar pesado, aquela coisa danada, né? Sim. E aqui a gente pode se dar o prazer de andar aqui na Avenida do Imperador, respirar fundo. Sim. Apesar do trânsito e tal, está muito bem ali. Existe uma
um comprometimento para essa pessoa de São Paulo em Maior relação do à que... saúde? Bem, aí nós vamos assim, entrar numa questão que é a singularidade, né? Porque cada um de nós, nós somos singulares, únicos. E até nós... Isso em 6 bilhões de pessoas? Sim. Não tem ninguém igual a ninguém? Ninguém igual a ninguém. Então, o que afeta a mim, necessariamente não vai afetar você. Entendi. Agora, teoricamente, aquele ar lá é muito mais poluído, claro, que aqui, né? Uhum. Mas aquela pessoa lá de São Paulo, por incrível que pareça, ela pode... É claro que a gente não pode deixar de olhar esse ar poluído. Realmente, ela está mais prejudicada com isso. Mas o corpo vai receber isso de acordo com como esse corpo está vivendo, como esse corpo está se encontrando com esse ar, né? Por isso que a gente... É mais complicado do que parece. É mais complicado. Então, por exemplo, uma pessoa, claro que o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, né? A medicina chinesa, ela vê isso de uma forma... Porque nós somos seres integrais, a gente vive em relação à natureza também. Claro que aquele ar compromete mais. Mas se essa pessoa, ela faz exercícios respiratórios, faz alguma prática dessas, ela pode ter muito mais saúde de uma que mora aqui em Petrópolis, que não faz nada disso. Entendi. E você me fez uma pergunta anteriormente sobre a questão que isso é só para rico. Não, não é só. Porque as pessoas pensam assim, não, eu vou investir, eu vou fazer um shiatsu, para quê? Eu vou gastar um dinheiro nisso para quê? Porque o shiatsu é preventivo. Ele é mantenedor da saúde. Eu não sabia também. Ele é preventivo, mantenedor da saúde. Então, você não tem que estar doente para fazê-lo. E ele já atua nos desequilíbrios manifestos, quer dizer, nos sintomas que a pessoa se apresenta. Então, você vê, a pessoa às vezes deixa de fazer um trabalho desse por questões de dinheiro, de até por ignorância mesmo, porque não conhece. É verdade. Né? E depois gasta uma grande bolada na farmácia. Então, não agiu de forma preventiva. O custo-benefício não tem comparação. É muito maravilhoso. Você até falou no início do programa que esse assunto é extremamente apaixonante, né? E realmente eu sou apaixonada por esse trabalho. Inclusive, a primeira vez que eu me encontrei com essa doutrina, não doutrina, desculpe o termo, filosofia. Com essa filosofia, eu até cheguei a me emocionar, porque eu senti que o caminho do equilíbrio, quer dizer, a busca do equilíbrio é infinita, passa por isso. Você consegue fazer o tratamento em você mesma? Olha, eu faço automassagem. Claro que é muito melhor que alguém estivesse fazendo em mim. Mas eu tenho uma pessoa eu tenho uma pessoa que faz acupuntura em mim, né? É um profissional. Mas eu faço automassagem. Então eu faço auto-shiatsu, eu faço muita respiração, eu faço meditação. Então são várias. Então isso eu vou fazendo por mim. E ensino também aos meus pacientes, porque a grande maravilha é que que o terapeuta ensine ao paciente a ele ser autônomo, a ele andar com as próprias pernas. Então, eu ensino as respirações, algumas meditações, algumas manobras, alguns pontos que a pessoa... Pedir para a pessoa não ficar refém, né? Não ficar refém. Claro que a gente também tem que lidar com a realidade. Eu trabalho com isso, eu vivo disso, mas eu não engano meus pacientes, eu dou alta aos meus pacientes. Mas deve ter uma limitante também para a própria pessoa, né? Com certeza. E até também, se eu achar que eu não vou dar conta sozinha, porque às vezes aparecem coisas gravíssimas, não é? Por isso que eu estudo outras coisas, eu indico para que a pessoa trabalhe junto comigo, não é? Porque esse é o papel fundamental do terapeuta, não é prender esse paciente a ele a vida inteira, não é? E tem alguém que chegue já numa situação, não vou falar terminal porque isso é bobagem,
mas a pessoa chega numa situação que o trabalho poderia ser muito mais produtivo se ela tivesse consultado um médico da medicina tradicional antes de fazer esse reequilíbrio energético? Olha, claro que, por exemplo, se chega uma pessoa com, vou te dizer, uma dor, como já aconteceu Crônica, lá, um negócio uma dor crônica, né? Claro que tudo que é crônico é mais difícil de trabalhar, não é? Às vezes uma dor crônica, o mesmo tempo que a pessoa levou para atingir aquilo, ela também tem que ter paciência, porque também o resultado, porque também não vai ser tão fácil assim. Ao passo que, de repente, chega uma pessoa com uma dor até maior, em termos de intensidade, sim, mas teve um torcicolo anteontem, chega com uma dor, está travada, mas eu consigo em 3 sessões liberar isso, porque foi uma coisa pontual, uma coisa recente. Então, a cronicidade também... Não está instalado no organismo. Não está instalado. A cronicidade também é uma coisa que faz com que a pessoa tenha que ficar fazendo isso mais tempo. E, lógico, as questões subjetivas também, por exemplo, uma depressão. Eu não posso falar assim, olha, você em 10 sessões está boa. Jamais posso fazer isso. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Cada pessoa também. É aquilo, tem a sua singularidade, como ela vai reagir a esse encontro com o shiatsu, com essa técnica, com a acupuntura, etc. Energia é tudo? É tudo. Tudo é energia. A energia, ela é densa e sutil. A energia densa, quer dizer, nós somos energia, então essa parte que a gente está vendo agora, que a gente está tocando, ela é a parte mais densa. Para ficar nesse estado assim, que tem, por exemplo, tem tônus muscular, sim, que tem funcionalidade, é energia densa. É a energia mais densa, não é? É aquilo que a gente está vendo. E a energia sutil é aquilo que a gente não vê. É aquilo, é aquela coisa mais etérea. Mexe com a gente, mas a gente não vê. A energia sutil seria a parte mais das emoções, que a gente não vê, a gente não vê, a gente sente. E o shiatsu trabalha com isso também. Trabalha com a parte densa e sutil, que é a energia. A energia é dividida em densidade e sutileza, em lentidão, em rapidez, porque na medicina chinesa, né, a gente chama a estagnação energética, a dor é uma estagnação. Então, quando a gente mexe na pessoa, dinamiza esse ser, por isso que é muito importante o shiatsu, né? Mesmo na acupuntura, eu não faço o shiatsu, aliás, eu não faço a acupuntura sem fazer o shiatsu, né? Porque eu tenho que dinamizar essa energia e a acupuntura vai focar o que eu quero. Né? Parece que tem uma parte também do Feng Shui que é utilizado também para harmonizar as energias. Sim, o Feng Shui, né, o Feng Shui, como a gente quiser chamar, ele, na verdade, é como se ele fosse uma acupuntura no ambiente. Entendi. Seja esse ambiente o seu local de trabalho, a sua casa. Tem gente que tem mania de mudar tudo, né? Passou um tempinho, muda tudo, troca móvel, joga fora. Essa pessoa tem algum problema ou isso é normal? Não, eu acho até bom, porque a pessoa quer mudança, ela está querendo mudança na sua vida. Porque o que está fora, aliás, o que está fora reflete o que está dentro, não é? Então, às vezes, mudando fora, você também está mudando dentro, não é? Nós vivemos essa interação o tempo todo. Eu interajo com a natureza também interage comigo. É como se fosse um cabo de guerra. Gente puxando para lá, energias puxando para lá, energias puxando para cá, tentando achar um equilíbrio. É mais ou menos isso? Vamos dizer, mais ou menos isso. Mais ou menos Só que a gente tem controle sobre isso, né? Através do profissional. O profissional vê e ajuda a gente a chegar nesse equilíbrio. Claro, o profissional por isso que quando a pessoa chega lá no meu consultório, a gente faz uma anamnese dentro da medicina chinesa. O que é a anamnese? A anamnese é o histórico da pessoa. Porque, assim, dentro
da consulta, por isso que a primeira consulta minha demora mais ou menos 1h30, 2 horas, porque eu tenho que... A anamnese é o histórico, o que a pessoa vai me contar dela, né? Então, primeiro ela fala do histórico dela, né? Por que ela está me procurando, o que ela tem, o que está sentindo, os medicamentos que usa. Então, tem um protocolo, né? A anamnese é um protocolo para eu conhecer esse paciente. E dentro desse protocolo, como eu trabalho com a medicina oriental, o shiatsu ele é japonês, mas quando eu falo de meridianos de acupuntura, eu tenho que me remeter à medicina chinesa, né? Começou lá, né? Porque é oriunda Ela é mais antiga, é né? oriunda da China. Então, eu tenho a pulsologia chinesa, que é fantástica. Como é que é o nome? Pulsologia chinesa. Pulsologia. Eu tenho que ver o pulso do paciente. Então, o pulso do paciente, ele me mostra como estão o intestino grosso e o pulmão. Quer dizer, porque cada meridiano desse recebe o nome de um órgão, de uma víscera. E o pulso vai me mostrar como está esse meridiano, esse órgão, essa víscera, mas no seu aspecto mais sutil, mais emocional, mais energético. E vejo também a língua, porque o chinês, ele mapeou a língua. Então, cada pedacinho da nossa língua, ela é um órgão e uma víscera. Ela é relacionada. Relacionada, né? Ela espelha esse órgão e essa víscera. Entendi. Então, mas é no aspecto mais orgânico. E isso eu vejo, o pulso eu vejo toda a sessão. Porque o pulso ele é muito volátil, ele muda com muita facilidade. Se eu, digamos que eu sair agora, daqui correndo e for fazer uma sessão de shiatsu, imediatamente, e se o profissional for ver meu pulso agora, o meu pulso pode não me mostrar a verdade, porque ele está alterado, eu corri. Então, por isso que primeiro eu converso um pouco com a pessoa, deixo a pessoa mais relaxada e vejo o pulso. Então, esse pulso é mais volátil, ele se modifica mais. Agora, a língua não, a língua ela demora muito mais a se modificar, porque ela traz ela espelha organicamente. Eu queria, se fosse possível, que a gente fizesse o primeiro intervalo, porque esse assunto da língua, eu acho que isso aí vai suscitar muita pergunta, porque com certeza. Eu não tinha a mínima ideia. Eu achei que a língua era a língua, né? Você vê o que é ignorância, né? Mas isso, na verdade, é comum, né? Por isso que eu estou, assim, me aprofundando um pouquinho. Claro, eu estou, assim, aproveitando aí da sua abertura aqui, para que as pessoas conheçam o quão profundo é esse tratamento. Ok, né? A gente vai ao intervalo rapidinho, 1 minuto e pouquinho, e voltamos já com Cristina Carlos aqui, tentando explicar a uma pessoa ignorante como é que funciona essa maravilhosa técnica de medicina oriental e essas coisas todas que são ligadas à parte espiritual. E eu já estou muito zen aqui. A gente volta já. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo.
é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Voltando com Abrindo o Jogo, aqui o intervalo ficou quente aqui, porque a gente começou a falar de outras coisas e aí a gente fica querendo saber cada vez mais e a vontade de saber, ela inebria, quer dizer, ela deixa a gente meio doidão, sabe? não tem momento para parar, é impressionante isso, assim, né? É porque uma coisa vai puxando a outra, né? E outra coisa também que eu fiquei maravilhado com isso é o nível de desconhecimento que eu tenho. Eu achei que, eu leio muito, eu vejo muita coisa, não sei nada. Isso aqui é o pior. Que bom que você veio. Eu estou muito feliz de estar aqui e com está você. podendo explicar para a gente essas coisas, né? Porque a gente acha que é tudo muito simples, né? A pessoa está passando mal, vai ao médico, ele dá um remedinho e resolveu. Aí daqui a 10 dias é recorrente o problema. Aí vai, toma remédio novo. Todo remédio tem efeito colateral. Todo. Isso não tem jeito, né? Você, por exemplo, vai tomar uma bateria de analgésicos aí, se não tiver, por exemplo, a mucosa do estômago protegida por um alimento ou uma coisa qualquer, daqui a pouco vai se fazer aí uma úlcera. É verdade. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que tentar desenvolver outros métodos para estender a cura, né? Exatamente. E eu acho que é justamente isso que a medicina oriental faz. Ela não entende aquilo como um problema colocado. Por exemplo, eu estou com um problema no estômago. Eles não olham só para o estômago e tentam resolver aquele problema. Eles vão tentar fazer uma visualização energética de todos os órgãos para saber aonde a gente pode interagir, para poder minimizar o problema. Eu estou aprendendo? Está aprendendo. Você é um ótimo aluno. Que bom, que bom. Você Bem velhinho, mas ainda estou aprendendo, né? Não tem idade para a gente aprender, não é verdade? Vamos prosseguir. Nós estamos falando da língua, que é um negócio maravilhoso. Eu não sabia que a língua era mapeada e que, através do formato da língua, das rachaduras, da ponta da língua que mexe com o coração, não é, professora? Exatamente. Aprendi rápido. Aprendeu rápido. Então, eu gostaria de saber um pouco mais, as pessoas também. A língua, para mim, era um dos componentes da fala. Sim, né? Mas a língua, na medicina chinesa, ela tem uma importância para o diagnóstico dos padrões que nós vamos encontrar. É como se fosse uma cigana olhando a palma da mão? A cigana, ela está dentro mal do... é uma coisa popular e tal, mas o ato de ler a palma da mão. Porque ela tem, a cigana ela tem... Supostamente, com né? certeza ela tem estudo sobre a palma da mão, sobre linhas. Essas linhas, evidentemente. Então, talvez dentro desse universo dela pode ser comparado. Então, a língua na medicina chinesa, ela foi mapeada para que a gente veja a parte orgânica. A língua, no diagnóstico, ela nos mostra como estão os órgãos internos naquele momento, né? Então, ela é mapeada. Por exemplo, a ponta da língua tem a ver com o coração. A metade um pouquinho para trás tem a ver com o pulmão, a outra um pouco para trás tem a ver com o estômago. Lá atrás, na raiz, o que a gente chama de raiz da língua, lá atrás tem a ver com os rins e com os intestinos. Olha. E as laterais, as bordas, tem a ver com a vesícula e fígado. Então, a gente vê na língua a forma... a gente avalia essa língua. Então, como é que é essa forma?
como que se tem rachadura até na ponta. Como é que são se tem rachaduras laterais, se essa língua está inchada, se essa língua, a cor da língua é importantíssima, se ela está vermelha, se ela está mais amarelada. A saburra da língua, que é esse revestimento que nós temos, é de suma importância. Por isso que os dentistas me desculpem, mas assim, no dia que a pessoa vai ao meu consultório, eu peço que ela não escove as línguas. Não sou contra escovar a língua, mas porque quando a gente escova, a gente camufla. Então, eu peço que a pessoa, nesse dia, não escove a língua. Escove o dente direitinho, passe fio dental, maravilha, olha, mas deixa a língua quieta. Eu não estou aqui contra nem a medicina ocidental, porque tudo é necessário. Às vezes os medicamentos são necessários em algum momento da vida. Escovar a língua é a mesma coisa que numa cena de crime e mexer nela todinha, né? Não vai ver nada, né? Pois é, então se a pessoa, ela escova a língua, ela pode estar camuflando um dado importantíssimo. Porque, por exemplo, quando a língua está amarela, essa saburra está amarelada a gente olhando sob o local do estômago, pode me denotar o que a gente chama na medicina chinesa de calor. Então, pode estar ali uma gastrite. Pode estar começando chegando uma gastrite. Então, você pode, pela língua, prevenir e atuar já aquilo que eu falei anteriormente, naquele desequilíbrio manifestado já. Então, assim, a língua é fantástica. Então, o que faz parte do protocolo da anamnese é isso. É o histórico do paciente, o que ele vai me contar, o que ele está sentindo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A língua que eu vou ver, né? Que eu preciso ver essa língua. E o pulso, que vai me mostrar a parte mais energética, mais sutil, né? Desses órgãos, dessas vísceras. Aí, para eu poder tentar, né? A gente está sempre tentando fazer uma visão geral e fazer um diagnóstico, um bom diagnóstico, para que essa atuação desse shiatsu, dessa acupuntura, seja eficaz. Que a gente possa produzir nessa pessoa mais potência de vida. Porque o objetivo desse trabalho é que a pessoa seja mais potente perante a vida. Pleno, que ela viva melhor. É isso. Menos dor, mais energia. Mais energia. Na verdade, essa questão da cura, né? Quem somos nós para curar? Não. A questão é que a gente vai propiciar esse paciente que ele viva melhor. Qualidade. Qualidade. Né? Por exemplo, digamos que essa pessoa esteja com problemas em todos os lugares, mas se ela tem algo bom, é nesse lugar que a gente vai investir. Para que ela, se a gente investe nessa potência, irradia para o resto. Você falou, olha, você acha que já estudou medicina chinesa? Eu não estudei nada. Eu acho que você estudou, você está me enganando. Nada. Porque você entendeu exatamente. Mais perto que eu cheguei da medicina chinesa foi ver filme de Kung Fu. Só. Tá certo. Nada. Mas você está entendendo, assim, com as suas existe palavras. Um raciocínio lógico nisso tudo. Sim, claro que tem. Então, tem um raciocínio. Eu estou vendo uma interação energética muito grande entre todos esses fatores, né? Sim, porque se eu estimulo isso que está bom ainda, isso vai crescendo, essa dinâmica energética vai melhorando, esse paciente vai ficando cada vez melhor. Eu vejo Quando alguém fala assim, está ficando zen, é isso? Esse zen... Muito zen, está ficando muito equilibrado, mais calmo. tranquilo, vendo a vida, porque, olha, os problemas não vão mudar. Isso é uma coisa, eu não prometo jamais, nem posso, né? Os problemas vão continuar, mas o que muda é como a pessoa encara esses problemas. Tive uma contrariedade ontem, violenta. Comecei já a sentir uma dor no estômago, aí não me alimentei direito, e aí estou começando a criar um desequilíbrio. Sim. Esse é um dos... É um gatilho, Entendi. né? Então, isso, se você, por isso que entra o caráter preventivo e mantenedor da saúde, se você já vai procurar um trabalho, já vai procurar, assim, se reequilibrar, isso não vai atingir os teus órgãos, porque, na verdade... Essa sobrecarga
um tempo pequeno, É um né? tempo Porque eu vou pequeno. reagir, né? Porque assim, o nosso corpo, ele vai dando sinais. E se nós não escutamos esse corpo, isso vai se aprofundando, vai se cronificando. Por isso que aí fica mais... Depois fica... Não é que fica impossível, fica mais difícil da gente trabalhar. Né? Vai ter que ter mais Mas, foco e mais tempo naquela mais tempo, área, né? mais sessões, mais tempo, né? Agora, se a gente vai, escuta ele logo e já vai procurar um auxílio, é claro que você vai De ter agir de forma menos, preventiva, né? você vai ter menos, embora, né, hoje em dia, né, no mundo que nós vivemos, né, porque a gente recebe essas influências, é até muito, assim, difícil dizer assim que a gente vai se prevenir, assim. A pessoa normalmente não chega para prevenir. Quando ela chega no consultório, ela já está com alguma coisa. Mas eu não descarto nunca essa prevenção, porque se ela não fosse naquele momento, ela poderia angariar outros malefícios. Então, de certa forma, o caráter preventivo está sempre ali. E se ela né? for lá para resolver um pequeno problema, ela vai receber referências para estar melhor preparada para o próximo problema, Exatamente. Não é isso? Ela vai encarar, ela vai ter de mais... forma diferente. Diferente, porque a perspectiva da medicina chinesa é vitalista. Isso é uma coisa fantástica. Isso quer dizer exatamente o quê? Prolongar a vida? Não, é que você tem no seu corpo uma energia vital, que você trabalhar o teu vitalismo, a tua potência de vida, manter você mais forte perante as agressões. É por isso que, geralmente, vou voltar ao popular, né, nesses filmes de Kung Fu e tal, o mestre é aquele velhinho e tal, cara com 80 anos, aí chega um fortão lá e o velhinho pega 2 dedos assim, vira ele de cabeça para baixo. Sim. Deve ser, talvez, essa visão concentrada na técnica. Sim. Porque o cara pode estar com 70 anos, mas 80 anos, quando ele toma aquela atitude, ele pega toda a energia dele, canaliza para aquilo e babau. Exatamente, porque ele tem sabedoria, né? Foco, sabedoria. Ele já trabalhou, normalmente, dando esse exemplo que você... Normalmente essas pessoas já fazem exercícios respiratórios, taoístas, meditação. Então, essa pessoa ela está mais focada. Se conhece, Ela né? se conhece. Olha, você tocou num assunto fantástico, se conhece. A proposta, uma das propostas mais incríveis que eu atribuo ao shiatsu é que a pessoa passa a se conhecer. Porque quando ela está deitada na maca, porque nessa vida corrida que nós temos hoje, às vezes a pessoa esquece que tem um braço, que tem braço. Então, quando a pessoa está deitada ali, recebendo o shiatsu, porque o shiatsu ele é uma meditação dinâmica. Ele libera energias. Ele libera energia. Então, e a pessoa, ela vai se concentrando, ela vai se conhecendo, ela vai pensando assim, puxa, eu tenho um braço, eu mereço ter uma vida melhor, porque inclusive uma coisa maravilhosa que trabalha é a autoestima. Às vezes as pessoas, o toque, aquilo que eu te falei, ele é profundo. Então a pessoa às vezes ela não é tocada, tocada no sentido geral, ela não tem bons encontros com a vida. Entendi. Esses encontros que eu falo assim, relacionamento. Hoje a gente vê tantos maus tratos por aí, né? Então, quando a pessoa recebe um tratamento desse, ela pensa assim, poxa, eu existo, eu mereço. Tem uma expressão, né? que diz que ela está sendo maltratada pela vida. Maltratada pela vida. Se a pessoa tem esse tipo de conhecimento, esse maltrato, eu acho que vai sumindo, Vai né? sumindo. Porque ela vai interagindo melhor e vai vendo que a vida não é essa madrasta, não é que ela verdade? merece mais, que ela merece ser grata, tem outras coisas. Vai conversando melhor com a vida, né? Tem outras coisas, mesmo que esteja acontecendo uma coisa drástica. Eu sei que é muito difícil isso, né? Saber separar, a gente fica focado no problema, mas saber também que existem outros caminhos, a gente buscar outras soluções. Então,
E esse trabalho promove isso, é isso que eu te falo, o vitalismo, a vontade de viver que a pessoa tem E eu acho dentro de si. Eu acho que esse tipo de preparação também, ela ajuda a pessoa a encarar mesmo as piores dificuldades, não é verdade? Sim, exatamente. Por quê? Energia. Porque foco. a dificuldade não modificou, mas ela se modificou frente à dificuldade. Maneira que ela vai... Exatamente, né, como ela vai encarar isso. Porque o shiatsu, a acupuntura, né, ele afirma a vida. Eu costumo dizer assim, ele trabalha com energia vital. Energia vital igual à vida. Então, o shiatsu dá vida, dá vitalidade, ele aumenta a tua potência de agir. Né? E a gente vê também o seguinte, né? A pessoa fica melhor preparada para enfrentar as dificuldades, Melhor não é preparada. isso? Parece que canaliza essa energia Sim. para aquele momento de necessidade e a pessoa Exatamente. faz o que tem que fazer. E existem tratamentos, né, na acupuntura, está no próprio shiatsu, combinações de pontos para a autoestima, para melhorar a Mas autoestima. isso já é codificado há milhares de anos. Milhares de anos. E na acupuntura nós temos combinações para... Por isso que, primeiro eu faço um shiatsu na pessoa, dinamizo essa energia. Depois eu vou com a acupuntura, isso se a pessoa for fazer acupuntura também, eu vou fazer uma combinação de pontos de acordo com essa necessidade que ela Bloqueia apresenta. certas energias e libera outras. Exatamente, né? Combinações, porque cada ponto, né, os tsubos, que são os pontos de acupuntura, cada ponto tem a sua descrição, anátomo-fisiológica, né? Mas eles também têm para que eles servem? Mas quando eles combinados com outros, eles servem para outras coisas. São pontos reflexos, né, em que a gente, por exemplo, encontra no dedão do pé um lugar que eu enfio uma agulhinha, eu tenho um sentimento ou de prazer ou dor em outro lugar que não tem nada a ver Exatamente, com aquilo. porque os meridianos, existem também os pontos reflexos, que é a reflexologia. Tem na mão, né? Tem nos pés e tem aurículo, porque na orelha nós temos os pontos do corpo todo. Também? Mas no shiatsu tem aonde começa o meridiano e aonde termina. Então eu posso tratar uma dor de cabeça, como eu te falei anteriormente, lógico, junto com outros pontos, num ponto aqui no pé. Porque o meridiano atravessa e vem até aqui. Então é fantástico, porque depois que a gente estuda a fisiologia, né? Quantos anos de estudo para chegar ao seu nível de conhecimento? Olha, eu faço shiatsu, eu fiz um curso de shiatsu livre, depois eu fiz um curso regulamentar de técnica de shiatsu, depois eu fiz um curso específico do shiatsu expresso, que é naquela cadeira. Depois eu fiz um curso dentro... Eu vou pedir rapidamente aqui, mostra a cadeira para a gente aqui um instantinho, só para a gente ter uma noção. É uma cadeira em que a pessoa se senta ali, relaxa. Essa cadeira ela foi desenvolvida com design ergonômico para apoiar todas as áreas-chave do corpo. Se encaixar ali direitinho, ela se encaixar. E não ter esforço para estar ali, né? Aquela parte de trás ali, ela levanta, né? Essa partezinha, ela levanta para que a pessoa apoie seus braços. Para que serve essa cadeira? Essa cadeira é para um trabalho mais rápido. Beleza, né? Um trabalho mais rápido. Né? Uma emergência? Uma emergência, um trabalho nas costas, porque se eu aplicar um shiatsu somente nas costas, eu queria até mostrar aqui. Na coluna... Ele vai mostrar. Né? Na coluna, nós temos o maior meridiano do corpo, que começa aqui, nos olhos, e atravessa... Ele vai cortar para cá, para a gente poder mostrar aí. Ó. Isso, tá na tela. Nós temos um meridiano, o maior meridiano do nosso organismo. Ele começa aqui, né? Atravessa, se ramifica em 2 ramos na coluna, depois vai descendo por um ramo só e vai até aqui o dedinho, até na unhazinha aqui do pé, né?
Esse meridiano, aqui atrás, quando eu não tenho tempo de fazer nada, eu preciso fazer uma coisa rápida na pessoa, ela está com dor, ela não está se sentindo bem. Se eu só trabalhar isso aqui, Essa sessão. eu estou trabalhando o organismo inteiro. Por isso que, nesse contexto, o shiatsu é uma massagem orgânica. Porque é como se eu estivesse pegando o coração da pessoa, porque aqui tem os pontos chamados pontos de assentimento, né? Baek-shu e Shen-shu, que são o Baek-shu são os pontos mais de ordem mais orgânica. E o Shen-shu é os pontos que trabalham as qualidades espirituais, ou seja, os aspectos emocionais. Equilíbrio. A questão de depressões, de ansiedade, de medo, né? Então, a gente pode tratar síndrome do pânico, depressão, várias coisas. Então, esses pontos aqui, ele já está comprovado isso, eles passam pelos órgãos. Então, é como se eu pegasse, né? Por exemplo, o B13 é o ponto de assentimento do pulmão. Está codificado assim, letras e números? É como se eu estivesse pegando o seu pulmão e massageando o seu pulmão. Eu estou agindo diretamente sobre o seu pulmão, tá? Então, esse pedaço aqui, nessa sessão aqui, eu tenho o organismo inteiro e todas as emoções. E como é que a gente sabe se eu tenho que compartilhar alguma coisa com esses meridianos das costas, com alguma coisa, por exemplo, na orelha? Parece que deve ter coisas combinadas, Sim, né? porque, na verdade, você tem técnicas associativas, tá? Então, por exemplo, eu posso trabalhar a pessoa, né, toda com shiatsu. E a né? pessoa vai te dando, te dando informação. Né? Ela vai me dando informação na anamnese. Então, por isso que uma boa anamnese precisa de tudo aquilo que eu te falei antes. Para eu saber o que eu posso... 1h30 de conversa. Uma hora e meia de consulta, 1h30 na primeira vez. Interagindo com a pessoa. Conversando, e já entrando já no tratamento, nesse dia, né? Então, eu posso trabalhar com shiatsu e posso botar umas agulhinhas para que ela vá para casa, com aurículo. Ela vai estar sendo trabalhada em casa, entende? Aquilo estimula alguma coisa que ela está precisando. Sim, porque só a aurículo é também um mapa do teu organismo aqui na orelha. Eu ouvi dizer que tem até um tratamento especial para quem quer parar de fumar. Exatamente. Tem um ponto exato. Espetacular para vícios. É mesmo. Tem ponto para vício. Olha, mas tipo vício de drogas também? Drogadição, é espetacular para quem quer parar de fumar. A aurículo é sensacional para isso. Olha. Tá? É fantástico. A pessoa precisa, lógico, né? Tem 3 coisas que a pessoa precisa ter. Ela tem que ter consciência que ela não, eu sou viciada, eu quero. Ela tem que ter a consciência. Eu vou, por exemplo, parar de fumar, porque senão eu vou morrer. Pronto. Então ela tem que querer isso. E morre mesmo. Morre mesmo. Agora, ela tem que querer mudar. Porque também tem que passar pela vontade dela. Entendi. Certo? Claro não que é só colocar o aurículo... Sim, vai melhorar. Com certeza vai melhorar muito. Mas ela também, ela tem que... lógico, vai ter que ter um esforço. Fazer parte da solução. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, que o paciente ele tem que fazer uma parceria comigo. Porque senão a pessoa endeusa o terapeuta e acha que ele vai resolver todos os problemas. Ele é responsável por tudo. Não. Nós temos que andar juntos. Você precisa fazer coisas. Por exemplo, eu ensino a respirar e falo que a pessoa tem que fazer essa respiração em casa. Tem que fazer. Eu ensino algumas automassagens em casa para alguns pacientes, né? Para que eles tenham aquilo que eu falei no início com você, autonomia, para que eles ganhem potência de vida. Não fiquem só dependendo da minha terapia. Senão eu estou criando aí uma dependência, que é isso que a gente não quer na medicina chinesa. Outra addiction. A gente quer que essa pessoa viva melhor, que ela vá com as suas próprias pernas, né? É muito contraditório isso, porque a gente vive disso, eu vivo disso, mas sabe que à medida que
aquele paciente sai eu dou alta, né? Vou dando alta, né? Semi-altas, né? Esse paciente fala com outras pessoas. Claro, porque ele melhorou, ele vai falar com outras pessoas. Então, eu não tenho que ficar temendo que esse paciente vai Também embora. acho. Tá? É lógico que tem pessoas que querem fazer sempre para ficarem bem, como eu te falei, é mantenedor da saúde, você não tem que estar doente para fazê-lo. Mas ele sabe que ele tem autonomia de ir sozinho e buscar outras coisas, né? Vamos falar numa coisa que é meio tabu, mas eu acho que funciona. Porque a eficácia é milenar, comprovada há milênios, né? A parte sexual de homens e mulheres, como é que isso pode ser comandado por essa vastidão de pontos, de estímulo? E tem algum direcionamento para isso? Nós somos seres, nós temos múltiplas, nós temos... No nosso organismo, nós temos uma multiplicidade de possibilidades, né? E a sexualidade é uma delas, não é? Sem ela, nós não estaríamos aqui. Agora está na moda, né? Todo mundo tem clínica de não sei o quê, de impotência não sei o quê, clínica de não sei o quê. Então, se existem essas clínicas que tratam de maneira que eu não sei se é forma alopática, se é mediante remédio e tal... A medicina chinesa, que é milenar, já deve ter... Com certeza. Saber disso em prosa e verso, né? Deve discorrer de e existem combinações maestria. Discorre mesmo muito bem. Porque já pelo princípio mesmo do shiatsu, né? Que trabalha esse vitalismo, só de fazer o shiatsu, a pessoa já melhora a energia vital. A sexualidade está ligada a isso. Uma sem a outra não existe, né? Então, você já melhorando essa vitalidade da pessoa, ela já vai se despertar, claro. Agora, tem pessoas com problemas sexuais, frigidez, impotência. Então, existe um protocolo, pontos que trabalham além do shiatsu, pontos na acupuntura com a moxa bustão também, que é uma outra... Esse é um negócio que a gente também eu gostaria de saber como é que funciona. A gente vai falar sobre isso. A gente tem combinações de pontos que melhoram a impotência, melhoram a frigidez. Por quê? Os meridianos atravessam, eles passam... Pertinho, né? Pertinho dos órgãos sexuais. Eles irrigam esses órgãos. Então, claro que se eu fizer um bom shiatsu, né, vai estar trabalhando, mesmo que eu não... Veja bem, eu quero deixar bem claro, mesmo isso a gente não faz, ninguém vai tocar nos órgãos, né, na genitália de ninguém. Claro. Mas, é porque eu quero deixar isso, assim, que isso fique bem claro. Mas quando eu estou tocando, por exemplo, no meridiano de fígado, ele passa por aqui, pelos órgãos sexuais. Mas eu estou tocando nele aqui na superficialidade, né? Não porque eles se aprofundam para dentro do organismo. E dá reflexo imediato, né? Esse reflexo imediato, quer dizer, a pessoa sente mais vitalizada. E, às vezes, eu já tratei de pessoas com impotência, né? Então, a pessoa vai me trazendo os resultados. O feedback do negócio. Feedback. Porque todos os tratamentos para tudo, a pessoa, na próxima sessão, sempre eu tenho um tempo para que ela me diga como é que você está melhor, como você está se sentindo. Então, existem meridianos que, quando se aprofundam, que a gente não toca neles, eles passam pelos órgãos sexuais, né? Então, quando eu estou tratando esse meridiano, até que eu te falei do pé aí, que eu passo, esse meridiano irriga os órgãos sexuais, porque ele mexe com o sangue. Entendi. Então, se esse sangue não está muito bem vascularizado na região sexual, a pessoa, ela sente o reflexo, ela pode desenvolver uma frigidez, pode desenvolver uma impotência. Então, quando a gente estimula esses pontos, esse veio energético
você melhora essa aptidão sexual, essa vontade. Porque quando eu falei de energia vital, e o vitalismo se compõe também da sexualidade, né? Você acredita que a gente vai ter que parar nossa entrevista por aqui? O tempo já foi embora. Acredita Nossa, nisso? que pena. Não estou acreditando. É. Parece que eu estou aqui há 15 minutos. Pois é, de mas tão agradável eu que eu gostaria de marcar outra vinda sua, por favor, Com certeza. para a gente poder reforçar tudo. São coisas que eu estou vendo aqui que eu ainda não aprendi e certamente quem está em casa também está muito curioso com esse respeito, mas eu gostaria de te agradecer infinitamente a sua vinda aqui. Nossa, eu que te agradeço a Muito oportunidade legal. de falar sobre... Porque isso, o shiatsu, a acupuntura é uma arte. É uma arte, assim, de esculpir um novo corpo energético. E perceber para onde Direcionar. aquela força tem que ser direcionada. Exatamente. Né? Eu estou imensamente grata a você Nada, eu por que essa agradeço oportunidade. muito. Queria que você pudesse despedir das pessoas, né? E elas vão te ver muitas vezes. Ah, que bom. Eu fico muito feliz com isso. Gostaria de deixar... Eu posso deixar Por favor. meu endereço, Por telefone? favor, por né? favor. Então, voltando, meu nome é Cristina Carlos. Meu consultório é na Rua General Osório, 57, Edifício Carolina, sala 209. General Osório, Edifício Carolina, fica exatamente aonde? General Osório, já visualizei. É perto daquele Hotel Casablanca. Ah, logo ali no início, em frente, depois do ponto de táxi. Isso, pertinho do ponto de Tem um banco ali, parece que é o Bradesco. sim, ali, em frente sei. ao Bradesco. Aliás, para te falar exatamente, do lado daquele colchões Ortobon, daquela loja. Ótimo. Né? O meu telefone do consultório é 2248-7196. 2248-7196. Então, vocês podem deixar um recadinho lá para mim, tá? Que com o seu número de telefone para que eu possa retornar. E o celular, meu WhatsApp, né? É 98807-7196. 98807-7196. Foi um prazer estar com você e com vocês também aí de casa. Muita gente Bom vai dia, ver. boa tarde, boa noite. Muita gente vai ver, muita gente vai gostar. Porque, olha, agradeço imensamente. Você iluminou o meu conhecimento a respeito disso. Meu conhecimento era, não vou dizer total escuridão, mas você trouxe a luz para que eu conseguisse enxergar um pouquinho mais. Ali você é um excelente aluno. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Pessoal de casa, espero que vocês gostem de rever a entrevista, para pegar os detalhes, os meandros e tentar entender um pouco mais, porque tudo isso que vem da medicina chinesa só tende a se associar com a medicina tradicional e fazer a vida do ser humano muito mais equilibrada e muito mais longeva. Todo mundo vai viver mais, todo mundo vai cuidar melhor do seu corpo. E eu já estou velhinho e eu também estou correndo atrás de viver mais. Vejam as reprises, queiram-me bem e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. TVC 16. Aqui você se vê.